Graça e paz, bom dia, um bom, ótimo, excelente dia a todos. Que Deus te abençoe nesta manhã, que o Espírito Santo possa estar ministrando ao seu coração, porque Jesus está voltando, né? E nós precisamos estar atentos, estarmos vigilantes a tudo isso que está acontecendo. E dentro dessa linha, nós vimos ali então, continuando no livro de Mateus, os capítulos 24, e agora entrando no capítulo 25, fala bastante a respeito de estarmos atentos, vigilantes à palavra, à volta, aos sinais do que está acontecendo, aos sinais que estão para acontecer, os que estão acontecendo ainda à volta do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E eu convido então, nesta manhã, a abrir ali a sua Bíblia, na leitura de hoje, Mateus capítulo 25. Estaremos falando a respeito de uma parábola, a parábola das 10 virgens. O texto é Mateus 25, capítulo 25, versículos 1 a 13. Mas antes eu convido você a fechar os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor Jesus, por esta manhã. Obrigado, Pai Celestial, por Tua graça, por Tua bondade, por Tuas misericórdias, ó Pai, e por Tua palavra, Senhor Deus, que a cada dia se renovam, Senhor Deus, em nossas vidas, ó Pai. Mais e mais, Senhor Deus, falando aos nossos corações, ministrando, Senhor Deus, e nos preparando, Senhor Jesus, para este grande dia, Senhor Deus, a Tua volta. Obrigado, Senhor Deus, por este momento. Peço-lhes que o Espírito Santo de Deus esteja ali, Senhor Jesus, em cada lar, em cada família. Senhor Deus, aqui conosco também, neste lugar, ó Pai, fazendo a obra, ó Pai, fazendo com que, Senhor Jesus amado, tenhamos entendimento de todas essas situações, de todas essas coisas ou acontecimentos, ó Pai, e, ó Deus, sabedoria para podermos, Senhor, suportá-las, ó Pai, uma após uma. Muito obrigado por tudo, ó Pai Celestial. Te bendizemos, te louvamos e agradecemos. Vamos ao texto, então. Mateus, capítulo 25, e o versículo, a partir do versículo 1, que diz assim: Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Não sabeis o dia e nem a hora. O tema: a necessidade de vigilância. A necessidade de vigilância. Eu queria começar com uma pequena e breve ilustração. Aconteceu alguns dias atrás com o meu filho. Ele tem uma bicicleta e essa bicicleta ficava em algum lugar, ele numa situação meio que perigosa aos olhos daqueles que estavam passando pela rua. E eu avisei por uma, por duas, por 3 vezes: olha, tira essa bicicleta dele, não exponha muito,
coloque num lugar ali onde não enxergue nada, não tenha a vista de ninguém. Mas ele não deu bola não deu razão para o que eu falei, né? Passou-se então um aviso, passou-se 2 avisos, passou-se 3 avisos, no terceiro aviso então aconteceu. Ele não vigiou, Então a bicicleta foi embora, né? Foi embora, ele ficou sem a bicicleta e ficou sem aquilo que ele gostava. Enfim, a vigilância. Faltou a vigilância por parte dele. Ele foi avisado por 3 vezes, mas não ouviu a voz e aconteceu isso, né? Mas, então, em cima deste tema, a necessidade de vigilância, nesta parábola das 10 virgens, o Senhor Jesus fez questão de deixar registrada a necessidade de uma igreja preparada, uma igreja ali pronta, uma igreja que estivesse totalmente segundo os olhos de Deus, uma igreja imaculada, uma igreja santificada. Então ele fez essa questão de deixar registrada essa necessidade de uma igreja preparada para a sua volta. Assim, portanto, a vigilância é o tema central destes 13 versículos. Tanto é que no final, no versículo 13, ele diz: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Jesus faz menção de 2 grupos de pessoas, como vemos a seguir. Esses 2 grupos de pessoas são as nécias, ou as 5 nécias, algumas traduções loucas, outras traduções tolas, e as outras 5 virgens prudentes. Então, 5 virgens nécias e 5 virgens prudentes. Nós vamos começar analisando, ver o que o Senhor tem para falar conosco, primeiramente a respeito do primeiro grupo, as nécias ou tolas. No versículo 2 diz: 5 dentre elas eram nécias. Então começamos por aí. 5 dentre elas eram nécias. 5 virgens que não estavam preparadas. 5 virgens tolas. 5 virgens que simplesmente não se prepararam para este momento nas suas vidas. Primeiro, esse é o primeiro ponto, né? As nécias, este grupo, o primeiro grupo, as nécias ou tolas, né? Então, dentro deste primeiro ponto, primeiro, pensavam que pelo fato de estarem aguardando o noivo, com suas lâmpadas acesas, seria o suficiente para entrar. Não precisava mais nada. Só sabiam que ele viria. Ali no versículo 3 diz, né? As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Então, não buscavam mais a presença de Deus, não buscavam mais a presença do Espírito Santo de Deus. Então, pensavam que pelo fato de estarem aguardando o noivo, estavam ali dentro da igreja, estavam ali naquele momento tomada pela proteção de Deus, né? Elas pensavam que não precisava de mais nada para serem salvas ou para entrar nas bodas. Então pensavam que pelo fato de estarem aguardando o noivo com suas lâmpadas acesas seria o suficiente. Não precisava de mais nada, só sabiam que ele viria. Não buscavam mais. Segundo, dormem e não cuidam. Ali no versículo 5 diz: e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Todas, as 5 nécias e as 5 prudentes. Nós estamos falando das nécias, então as nécias dormem e não cuidam em ter o azeite consigo. Não buscam mais. Terceiro, não tiveram suas vidas transformadas, não nasceram de novo. E assim não perseveraram no processo de santificação, de preparo, de busca. Não buscaram. O destino dessas nécias, versículo 12, mas Jesus, ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Então o destino é rejeição,
ficarão de fora. Ficarão de fora. Então, esta é a situação dessas nécias. Agora, o segundo grupo, ponto 2, o segundo ponto, são as prudentes, no versículo 2 ainda, 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As prudentes, 5 virgens que estavam preparadas. Vamos ali no versículo 4 que diz: no entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas suas vasilhas. Levaram azeite nas suas vasilhas. O que nós podemos tirar ali? Primeiro, dentro desse segundo ponto, além das lâmpadas sempre acesas, ou seja, sempre buscando, levavam consigo azeite em suas vasilhas para nunca faltar deste óleo, buscando mais e mais. Lá em Eclesiastes, nos fala a respeito disso, né? O capítulo 9, o versículo 8, nos diz assim: em todo tempo sejam alvas as suas vestes e jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Em todo tempo, 2 palavrinhas, em todo tempo, em qualquer situação, de manhã, durante o dia, durante a noite, de madrugada, em todo tempo, em todas as situações. E mais ainda, e jamais falte, jamais, nunca falte deste óleo sobre a sua cabeça. E como acontecer isso? Somente buscando, somente ali se entregando, somente ali se preparando, dia após dia para este grande momento. Então, não tiveram, aliás, além dessas lâmpadas acesas, levavam consigo azeite em suas vasilhas para nunca faltar deste óleo. Segundo, apesar de estarem dormindo, estavam atentas, estavam preparadas, permanecia o óleo sobre a sua cabeça, guardavam consigo o azeite. Versículo 5, que diz assim: e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. E o versículo 7, então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Então, elas tinham azeite, elas tinham a lâmpada acesa, mas além disso, elas buscavam mais e mais e mais. Naquele momento de dormência, naquele momento de sono, mesmo assim, pelo fato de elas estarem cheias do Espírito Santo, Deus trabalhava nelas naquele momento também e enchia mais e mais desta graça de Deus, desta bondade de Deus, enchia mais e mais do Espírito Santo de Deus, do Espírito de Deus sobre a vida das prudentes. Tiveram também as suas vidas transformadas pelo poder do Espírito Santo, somente porque é contínuo, é um processo contínuo, dia após dia. Nunca se acaba, sempre buscando mais e mais, se preparando mais e mais. Tanto é que elas estavam atentas e prontas para este momento, quando o noivo, o Jesus, chega ali, né, e se apresenta. Mais um ponto, dentro desse segundo ponto, o último, o destino dessas, versículo 10. O destino das prudentes. Versículo 10 diz: e saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas preparadas ou prontas, né? E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Estavam juntos ali do noivo, estavam para dentro, do lado de dentro. Ou seja, estarão para sempre com o Senhor Jesus Cristo, o noivo. Nós vimos então esses 2 grupos, o grupo das nécias e o grupo das prudentes. Nós podemos tirar algumas lições desse texto e dessas situações. Lições que podemos então avaliar e tomar como aplicação para com as nossas vidas, né? Primeiro,
Que diferença, ou que diferencia os dois grupos? No que diferencia, ou o que, não no que, mas o que diferencia os dois grupos? A resposta é o azeite nas vasilhas. O azeite, o óleo, é o Espírito Santo de Deus, a graça de Deus, sempre buscando, sempre se enchendo, buscando e se enchendo, buscando e se enchendo, dia após dia, em todo o tempo, mais e mais, mais e mais, nunca se cansando, em todas as situações, em todas as áreas. Todas, é interessante notarmos que todas eram virgens, né? São 10 virgens. Todas tinham lâmpadas acesas, todas essas 10 virgens tinham lâmpadas acesas, ou seja, estavam ali aparentemente prontas para este momento, né? Todas saíram ao encontro do noivo, e mais ainda, todas aguardavam a vinda do noivo. O que nós podemos tirar de conclusão? Há muitos crentes, muitas pessoas que dizem professar a verdadeira fé cristã, porém não têm o azeite suficiente no depósito secreto, onde só o Senhor Jesus Cristo vê. Não estão preparadas, não vigiam, portanto não estão prontas, infelizmente. E eu deixo uma pergunta: a qual grupo, quase que finalizando, a qual grupo você pertence? As que não estavam preparadas, as nécias, as tolas, as que pensavam que de fato, pelo simples fato de estarem aguardando o noivo, ou seja, estarem ali dentro de uma igreja, estarem ali participando dos cultos, estarem ali trabalhando na obra, com funções. Será que você pertence a este grupo? As que não estavam preparadas, as nécias, ou as que estavam preparadas, as prudentes, que ainda que tivessem ou que estejam participantes, sejam ativos na obra de Deus, buscando fazer mais e mais para Deus, e buscando deste óleo do Espírito Santo sobre as suas vidas, buscando desta graça, buscando deste poder sobre as suas vidas. Qual dos dois grupos? Eu deixo essa pergunta, neste momento, para cada uma de nós, para mim também, né? Segunda pergunta: como tem sido a sua espera pelo noivo? Com perseverança, buscando em santificação, dia após dia, se preparando mesmo para este momento glorioso? Como tem sido a sua espera pelo noivo? E a terceira pergunta que eu deixo aqui: você tem óleo? O óleo, como já foi falado, símbolo é o Espírito Santo de Deus, a graça de Deus sobre a sua vida. Você tem o óleo suficiente para manter acesa a chama do Espírito Santo, sempre vigiando para nunca se acabar até a volta do Senhor Jesus? Será que existe óleo suficiente? Será que, se não tem, porque isso é contínuo, essa busca é contínua, esse processo é contínuo? Se nos falta fé, nós buscamos mais fé. Se nós nos enchemos do Espírito Santo, nós temos que buscar mais e mais e mais ainda, nos enchemos a ponto de transbordar, a ponto de estarmos cada vez mais ligados intimamente com Deus através do Espírito Santo. Será que então temos óleo
ou o Espírito Santo suficiente aqui em nossas vidas, em nós como templo, como casa, para manter acesa essa chama do Espírito Santo, sempre vigiando para nunca se acabar até a volta do Senhor Jesus? Eu gostei de uma frase aqui do pastor Hernandes, não é Hernandes Dias Lopes, né? Eu gostei de uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele diz assim: ninguém pode entrar no céu com azeite alheio. Ninguém pode entrar no céu com azeite alheio. É interessante notarmos que uma hora vai se acabar. De uma forma definitiva aqui sobre a terra, sobre a igreja, não sobre a terra, mas sobre a igreja, sobre as nossas vidas, né? Uma hora vai se acabar quando Jesus voltar. Quem é o Espírito Santo? É o Consolador que Jesus deixou, mas que um dia voltará. Quando Jesus voltar, daí o Espírito Santo não vai ter mais a atuação do Espírito Santo sobre a face da terra, sobre a igreja. Uma hora vai se acabar. E não adianta você ir ali no mercado, na mercearia da esquina, para tentar comprar desse azeite, porque você não vai encontrar mais. Não vai ter mais. Não haverá mais azeite para comprar, não haverá mais possibilidades de arrependimento, que é produzido dentro do homem apenas pelo poder do Espírito Santo. Vai ser tarde demais. Não adianta procurar o irmão ou a irmã, mesmo porque você não vai encontrar mais eles aqui, porque eles já foram arrebatados. Jesus voltou e levou a sua igreja. Não vai encontrar mais eles aqui. Portanto, a bênção, ela é pessoal. Se você tem óleo, você sobe. Se você não tem, você fica. Você não vai agarrado em ninguém, vai para cima, não sobe. Agarrado a ninguém, vai para cima. A bênção é pessoal intransferível. Intransferível. O noivo sabe se a fé é aparente ou se é verdadeira. E a salvação, portanto, ela é pessoal também. Eu não vou dar conta. Aqueles que irão com Jesus, eles não vão dar conta daqueles que ficarem, de forma alguma. Subiu, subiu. Os que ficarem, ficarão de fora. Os que subirem, estarão lá com Jesus. A qual grupo você pertence? Vamos sintetizar, vamos resumir. A qual grupo você pertence? Aos que subiram cheios do Espírito Santo, cheios deste óleo, que buscaram a presença de Deus, que buscaram a presença do Espírito Santo? Ou esses que ficaram, que estavam vazios, raquíticos, que não estavam preparados para esse dia, para esse momento? Eu deixo essa pergunta, eu deixo esse texto, esses ensinamentos de Jesus para com as nossas vidas, para realçar mais uma vez a necessidade de uma igreja preparada. A igreja somos nós. A igreja somos nós. Eu tenho que estar preparado para esse grande dia. Nós temos que estar preparados para esse grande dia. O dia em que o noivo vai ou vem buscar a sua igreja, a sua noiva. As 5 virgens prudentes, como foi colocado aqui nesta parábola. Amém? Vamos orar. Pai bendito, nós te louvamos e te agradecemos por esses ensinamentos, Senhor Deus. Senhor, é uma forma até, Senhor Jesus, de alerta a tua igreja, Pai, quanto à sua volta, como tem sido, Senhor Jesus, ali nos últimos ensinamentos que nós tivemos aqui nas ministrações, nos devocionais, ó Pai. Um alerta de vigilância, ó Pai. Vigiar e estarmos, Senhor Deus,
preparados, ó Pai, para este grande momento, Pai. Senhor, que ali como nós lemos em Eclesiastes, Senhor, que este óleo jamais venha faltar sobre a nossa cabeça, Senhor Jesus. Que o Espírito Santo de Deus, de uma forma contínua, diária, Senhor Deus, cada vez mais venha, Senhor Jesus amado, em nossas vidas, em nossos corações, ó Pai. A ponto, Senhor Deus, de transbordarmos, ó Pai. E, Deus, mostrar às pessoas demais, ó Pai, aquelas que ainda não estão preparadas, Senhor Deus, que busquem, Senhor Deus, enquanto pode se achar deste óleo do Espírito Santo de Deus. Pai, prepara, Senhor Deus, a tua igreja. Prepara, Senhor Deus, aqueles que não são seus ainda, ó Deus maravilhoso. Chama-os, ó Pai, para o teu redil, Senhor, e faz com que essas mesmas, Senhor Jesus amado, venham a experimentar, ó Pai, deste óleo, desta unção, deste poder, do teu Santo Espírito, Senhor Deus, que nos conduz, ó Pai Celestial, para a vida eterna, para os teus braços, os braços do noivo, do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por tudo, ó Pai. Peço-lhes mesmo, Senhor Jesus, que o Senhor esteja nos enchendo cada dia mais com o teu óleo precioso, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém, meus irmãos, amigos e demais. Que Deus os abençoe grandemente neste dia.